A Guaçutur adquire seu primeiro Paradiso G8 1800DD. A Guaçutur Transportes e Turismo Limitada, empresa especializada no serviço de transportes passageiros com sede na cidade paranaense de Cascavel, recebeu uma unidade do ônibus Paradiso G8 1800 Double Decker da fabricante de carrocerias Marco Polo. Tradicional cliente da montadora, esse é o primeiro veículo da geração 8 que a empresa paranaense adquire. Montado sobre o chassi K440 IB 8x2 de 15 metros do comprimento da Scania, o primeiro G8 da Guaçutur possui 29 poltronas, sendo 20 poltronas leito-cama e 3 poltronas leito no piso superior, além de 6 poltronas leito-cama no piso inferior, todos com descansa para pés e pernas, cortinas de privacidade, cintos de segurança, suporte de carregadores USB individuais e porta-copos. Conta ainda com janelas panorâmicas com cortinas, luzes de leitura direcionais, porta-pacotes, parede de separação total, geladeira, banheiro no piso inferior, sistema de ar-condicionado da marca Valel, sensor e câmera de ré, internet via Wi-Fi, sistema de entretenimento, itinerário eletrônico e DPM, dispositivo de poltrona móvel para total acessibilidade. Fundada em novembro de 1995, a principal meta da Guaçutur no mercado é realizar um transporte com qualidade, proporcionando segurança e tranquilidade aos seus clientes. No início, a empresa atuava somente com locação de ônibus e transporte universitário, mas graças à qualidade dos serviços oferecidos, conquistou importantes clientes que proporcionam expandir os limites de atuação na região oeste e noroeste do estado. Hoje, a empresa atende a todos os serviços que uma agência de viagem pode oferecer, contando com uma equipe especializada e que realmente gosta do que faz. Consegue atender aos clientes com um diferencial de serviços prestados, cuidando do início ao final de cada viagem que realiza, pois acredita que a simplicidade e humildade fazem a diferença. Sua frota de ônibus é uma das mais novas e modernas do estado do Paraná, tendo veículos desde o convencional até o leito-cama, visando atender a quem procura de acordo com suas necessidades, além de também trabalhar com vendas de ônibus. Vale lembrar que este é o primeiro ônibus da linha G8 da Marco Polo a ser 100% leito no país. A ANTT suspende venda de passagens da Caiçara Itapemirim e abre processo de cassação da empresa. Em portaria SUPAS publicada nesta segunda-feira, dia 12 de setembro, a superintendente de serviços de transporte rodoviário de passageiros da ANTT, Marina Almeida, decidiu suspender a comercialização de bilhetes da aviação Caiçara do grupo Itapemirim, detentora da licença operacional LOP número 123.1. ao mesmo tempo que permite que a transportadora realize viagens já vendidas por até 30 dias úteis após a publicação desta decisão. A superintendência da ANTT dará continuidade ao processo de cassação do termo de autorização, o TAR de número 032, com vistas à extinção da autorização. Com a extinção da TAR, todos os mercados autorizados para Caiçara Itapemirim serão paralisados. Há exatos 10 dias, em 2 de setembro, o superintendente de fiscalização de serviços de transporte rodoviário e cargas e passageiros da agência, Felipe Ricardo da Costa Freitas, havia revogado a portaria número 59, publicada em 28 de julho de 2022, que suspendera de forma cautelar todas as linhas da aviação Caiçara Limitada do grupo Itapemirim em recuperação judicial. Pela portaria publicada naquele dia, a ANTT autorizou a Caiçara Itapemirim a manter ativas 10 linhas operadas pela empresa, todas com partidas do estado de São Paulo, 9 da capital e uma de Santos. Em entrevista exclusiva ao Diário do Transporte, no último dia 7 de julho, o atual gestor do grupo, que já foi um dos maiores conglomeradores rodoviários do país, Eduardo Abraão, da Transconsult, afirmou que já estão sendo elaborados planos para que a retomada seja total, mesmo que de forma gradativa, de todas as linhas suspensas da Itapemirim. Ele deu prazo de 45 dias, o que expira em 22 de agosto. A aviação Caiçara, que ainda tinha autorização de operar, mas teve vários serviços e horários suspensos por falta de capacidade de atendimento, também faz parte dessa reativação, segundo Abraão. O gestor disse ainda que já teve diversos encontros com a NTT para apresentar as estratégias de retorno à operação.
O grupo Itapemirim, que já foi o maior operador rodoviário da América Latina, vive o pior momento de sua história, que teve início em 1946 com o empresário Camilo Colla. A justiça analisa um pedido de falência feito pela administradora da recuperação judicial SZM Partners, que, em relatório enviado ao Tribunal de Justiça de São Paulo, diz que não há mais condições da aviação Itapemirim e da aviação Caiçara de se reerguerem. O grupo Itapemirim está em recuperação judicial desde março de 2016, e o processo é marcado por polêmicas de entradas e saídas de sócios, como Camila de Souza Valdiva, e denúncias contra o proprietário Sidney Piva de Jesus de fraude e desvio de dinheiro, inclusive para fundar a Itapemirim Transportes Aéreos, empresa que deixou milhares de passageiros na mão ao parar de voar repentinamente em 17 de dezembro de 2021. Piva está afastado da gestão das empresas do grupo por ordem judicial. As dívidas do grupo Itapemirim ultrapassam os 2,2 bilhões de reais, contando débitos tributários com trabalhadores, fornecedores e bancos. Duas empresas ao menos mostraram interesse em assumir as linhas da Itapemirim e Caiçara, que são a Suzan Tour de ônibus urbanos do ABC e Viação Garcia, empresa do setor rodoviário. A Rico Transportes, empresa urbana e rodoviária, mostrou interesse nas linhas apenas da Caiçara, quando estavam autorizadas de operar. Eucatur promoveu evento em Cascavel. A Eucatur, empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Limitada, promoveu em sua matriz localizada em Cascavel, no Paraná, o primeiro encontro de busólogos e admiradores da empresa no dia 7 de setembro. O evento iniciou às 9 horas da manhã e finalizou por volta das 14 horas. Após uma breve apresentação na sala de reunião, os presentes receberam uma camiseta personalizada e tiveram um caprichado café da manhã e em seguida a foto oficial do encontro. Organizado pela equipe de marketing da empresa, os busólogos tiveram a oportunidade de conhecer e fotografar veículos históricos da Eucatur, como o ônibus de prefixo 1, um artesanal jardineira com chassi Mercedes-Benz LP 312, o Incancel Jumbo Volvo B58 de prefixo 681, o Marco Polo G4 1400 Volvo B58 de prefixo 2030, além de outros veículos da frota da empresa paranaense. Durante a sessão de fotos, os busólogos tiveram a oportunidade de conhecerem Assis Gurjaski, fundador da Eucatur, que esbanjou muita simpatia e alegria naquele momento, como todos ali. Contou histórias de sua trajetória, demonstrando toda a sua paixão pela empresa, ao qual fundou na década de 60. Após a sessão de fotos e participação de Assis Gurjaski, os participantes fizeram um tour pela cidade, indo até a Fundação Assis Gurjaski, que é o centro universitário da Eucatur, fundado em 1997. Após isso, foram até um restaurante local onde almoçaram e finalizaram o encontro retornando à garagem no início da tarde. A equipe de marketing da Eucatur estuda realizar novos eventos iguais a esse em breve, inclusive na garagem localizada em Ji-Paraná, na Rondônia, onde possui uma frota de veículos antigos bastante diversificada. As datas dos próximos encontros serão divulgadas através das redes sociais oficiais da Eucatur. A Eucatur iniciou sua trajetória no ano de 1964, com apenas uma linha de aproximadamente 20 km ligando a cidade de Cascavel a Santa Teresa, no Paraná. Passados anos, a empresa foi explorando novos lugares, transportando pessoas do sul ao norte do Brasil e tendo por objetivo principal levar as pessoas a novas experiências através de um transporte feito com carinho. Pensando em melhor atender os clientes, possui em seu portfólio de serviços, além do transporte rodoviário de pessoas, também realizar os serviços de transporte de cargas e encomendas, tendo uma das maiores frotas de ônibus do país, com linhas que atendem a 13 estados, mais o Distrito Federal, transportando mais de 300 mil passageiros. A empresa tem como objetivo garantir a satisfação e conforto de nossos clientes. Está sempre investindo na atualização de sua frota e acompanhando o desenvolvimento tecnológico já existente, seja no atendimento personalizado do nosso cliente pelo site ou redes sociais, como também garantindo o bem-estar durante a viagem. Acidente entre carro e ônibus da Evanil deixa 4 feridos. Um veículo de passeio e um ônibus urbano modelo Caia-Pacho VIP4 da empresa Evanil se envolvendo em uma colisão por volta das 11 horas da manhã neste domingo na Via Light.
Agentes do Corpo de Bombeiros de Nova Iguaçu e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro foram acionados para o viaduto do Extra, onde ocorreu a batida. O veículo ficou completamente destruído. Ao menos 2 pessoas que não tiveram suas identidades reveladas foram encaminhadas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, também conhecido como Hospital da Posse. A corporação informou que 2 pessoas apresentaram ferimentos leves e se recusaram a ser atendidas. O trânsito na região ficou intenso, já que o viaduto do Extra é uma das principais ligações do centro com bairros que fazem ligação, por exemplo, com a estrada de Madureira. As causas do acidente serão investigadas em breve. Expresso Nordeste anuncia a renovação de frota com um novo Comil Invictus DD. A empresa Expresso Nordeste, que possui sede em Campo Mourão, no interior do Paraná, e que opera diversas linhas intermunicipais no estado e demais linhas interestaduais, anuncia que estará renovando parte de sua frota com os novos ônibus Comil Invictus DD 8x2. A nova frota 2023 da Expresso Nordeste seguirá com um novo design, mais tecnologia e mais conforto, como anuncia a publicação da empresa em uma rede social. Conhecida por ter em sua frota atual do modelo Comil Invictus DD equipado com chassis Scania e Volvo 8x2 de 15 metros, acredita-se que os novos ônibus possam estar sendo disponibilizados nos próximos meses. A empresa, porém, ainda não divulgou o número de ônibus que foram comprados, bem como que tipo de serviço os mesmos estarão atendendo em suas linhas estarão sendo disponibilizados. Ônibus do Rock Express se envolve em acidente nesta tarde. Um ônibus urbano modelo Caio Millennium 2, equipado com chassi Mercedes-Benz O500U, que opera as linhas municipais em São Paulo e que ganhou uma identidade visual semelhante de um coletivo escolar antes de iniciar a operação do Rock Express, se envolveu em um acidente na tarde deste domingo. O veículo, que deixou o terminal Jardim Oceânico em direção até a cidade do Rock para levar a parte do público para o último dia de shows do Rock in Rio 2022, ficou parado no meio do caminho após colidir contra um veículo de passeio na Avenida das Américas, na altura do supermercado Guanabara, na Barra da Tijuca. O Centro de Operações Rio informou através das redes sociais que o acidente estava sendo reportado às 15h44 que uma faixa da pista central, no sentido recreio, estava ocupada. Agentes da 7 Rio foram acionados para a ocorrência e o trânsito seguia intenso, porém sem retenções. Útil aposta no Paradiso G8800DD Volvo com 60 poltronas. A empresa União Transporte Interestadual de Luxo, também conhecida por seus clientes como Viação Útil, que opera linhas interestaduais ligando os estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso, por exemplo, está renovando parte de sua frota com 2 ônibus rodoviários Paradiso G8800DD equipado com chassi Volvo B420R. Em sua última renovação de parte da frota, com os modernos ônibus Paradiso New G7800DD também equipados com o mesmo chassi Mercedes-Benz de 14 metros, a empresa segue conquistando clientes pelo conforto do serviço semileito, com apenas 44 poltronas no segundo andar e 12 no primeiro no serviço leito. Com a incorporação do novo ônibus G8, a empresa passa a oferecer mais poltronas no segundo piso, disponibilizando 48 lugares no segundo andar, o que significa menos espaço entre as poltronas. A presença de mais poltronas nos ônibus pode gerar desconforto para alguns clientes mais exigentes, principalmente em viagens mais longas. Vale lembrar que os novos ônibus que chegam com uma identidade visual diferenciada devem se juntar a mais 2 veículos do mesmo modelo e configuração, proporcionando ao cliente uma experiência de viagem mediana, já que a empresa já opera linhas com ônibus mais antigos, também com 12 poltronas no primeiro piso e outras 48 poltronas no segundo andar. Em alguns grupos de mensagem por aplicativo, pesquisadores em transportes afirmam que a empresa precisa inovar e trazer veículos com mais conforto, ou seja, com menos poltronas a bordo, como por exemplo o primeiro piso com apenas 9 poltronas leito e manter o segundo andar do serviço semileito com 44 poltronas, que vem usando nos ônibus New G7. É bom informar que o espaço entre as poltronas proporciona um conforto de viagem mais interessante aos passageiros, criando com isso uma experiência interessante, como já vem ocorrendo em alguns trechos em que a Viação Útil segue com um bom atendimento aos clientes. Acredita-se que os novos ônibus G8 possam ser escalados nas próximas semanas nos trechos Rio a Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, ou até mesmo na linha Rio de Janeiro a Cuiabá e Cuiabá ao Rio de Janeiro.
Itapemirim Transportes Aéreos fica proibida de licitar e contratar com o Infraero por 2 anos. A Itapemirim Transportes Aéreos, que já teve o certificado de operador aéreo definitivamente cancelado pela Agência Nacional de Aviação Civil, recebeu nova punição do Ministério da Infraestrutura do Governo Federal. Desta vez, a penalidade foi imposta pelo Infraero, empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, organismo estatal vinculado no MINFRA. A punição determina que o descredenciamento da ITA e do CIFAC pelo prazo de 2 anos e, ao mesmo tempo, a proibição de licitar e contratar com a Infraero, o sistema de cadastramento unificado de fornecedores, o SICAF, é o que permite que os fornecedores de todo o Brasil e fora do país possam ter acesso a compras realizadas pelos órgãos públicos. Para participar em licitações públicas é necessário o cadastro no sistema federal. Como mostrou o site Diário do Transporte, em 5 de maio deste ano, a Itapemirim Transportes Aéreos teve sua prerrogativa para exploração de serviço aéreo definitivamente interrompida e seu certificado de operador aéreo cassado. A ITA interpôs recurso solicitando a restituição do certificado, mas que o diretor da ANAC, Luiz Ricardo Nascimento, posicionou-se contrário à solicitação em uma reunião colegiada da agência realizada em 14 de junho de 2022. Em seu voto à reunião de julho, o diretor Luiz Ricardo Nascimento destacou que a ANAC solicitou informações da ITA por diversas oportunidades, sem obter elementos suficientes para demonstrar a capacidade operacional da Itapemirim quanto à empresa, e que decisão da área técnica buscou a preservação do interesse público, incluindo a proteção dos usuários do transporte aéreo e salutar manutenção da ocorrência entre empresas rígidas. A administração de 3 terminais e estações do corredor Transbrasil é passada para a Mob Rio. A Prefeitura do Rio de Janeiro, a partir desta segunda-feira, dia 12 de setembro, passa a administrar 3 terminais de ônibus e 17 estações do corredor BRT Transoeste por meio da Mob Rio, a empresa pública gestora de transportes municipais coletivos. Caberão à Companhia Municipal a guarda, operação e gestão desses espaços. Além dessas tarefas, a Prefeitura deve contratar empresa de vigilância patrimonial para evitar danos e vandalismos que impeçam um funcionamento. A responsabilidade na gestão desses terminais e estações terminará quando um novo processo licitatório ficar definida a nova empresa operadora do transporte. Veja a seguir os terminais e estações que agora são de responsabilidade do município. Os terminais são Terminal Deodoro, Terminal Margaridas e Terminal Missões. E as estações são Guadalupe, Jardim Guadalupe, Fazenda Botafogo, Ceasa, Irajá, Visário Geral, Praça 2, Cidade Alta, Mercado São Sebastião, Lobo Júnior, Marinha Marcante, Piscinão de Ramos, Rubens Vaz, Baixa do Sapateiro, Fiocruz, Benfica, Vasco da Gama, Caju e Into. Ônibus elétricos de Moscou completam 4 anos de operação e Prefeitura prepara nova licitação para mais 1.000 veículos. A cidade de Moscou, na Rússia, comemora neste mês 4 anos de operação dos ônibus elétricos. Em comunicado, a Prefeitura russa lembra que o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, lançou a primeira rota de ônibus elétrico pela rota T73 de VDNK para o 6º microdistrito de Bibirevo, em substituição ao trolebus. Juntamente com as fabricantes do país, Kamaz e Grupo Gás, nós percorremos um longo caminho desde as primeiras amostras de testes até ônibus elétricos que operam hoje. Na verdade, já é um ônibus elétrico diferente, com características especiais. Todo o equipamento moderno é feito por construtores e montadores da Rússia. Hoje, mais de 1.000 ônibus elétricos estão operando na capital de Moscou, diz Maskin Liksutov, vice-prefeito de Moscou para transporte. Liksutov ressalta que este ano a prefeitura lançará nova licitação para o fornecimento de 1.000 a 1.300 novos ônibus elétricos entre 2023 e 2024.
Alguns deles são articulados como os que estão sendo testados atualmente nas ruas de Moscou, observou Liksutov. De acordo com as estatísticas operacionais, o ônibus elétrico hoje é o mais confiável tipo de transporte público de superfície. Conveniente e seguro, ele rapidamente se tornou popular e recebeu como resposta a confiança dos cidadãos. Hoje, mais 1.000 ônibus elétricos circulam em 79 linhas de ônibus, transportando cerca de 400 mil passageiros diariamente. Em 4 anos, os ônibus elétricos rodaram 100 milhões de passageiros de quilômetro. Transportou mais de 226 milhões de passageiros, 72 milhões deles em 2022. O CEO da Mosgortrans, Nikolai Azal, uma empresa estatal que opera redes de ônibus e ônibus elétricos em Moscou, principal vantagem dos ônibus elétricos em comparação com os ônibus a diesel é a proteção ambiental. Substituir um ônibus a diesel por um elétrico reduz emissões de CO2 em 60,7 toneladas por ano. O ônibus elétrico é 30% mais silencioso que um ônibus e praticamente não tem vibrações e ruídos durante a condução, relata o executivo. Os ônibus elétricos de Moscou transportam cerca de 85 pessoas cada um. São veículos com piso rebaixado, rampas e acumuladores aéreos. Além disso, são equipados com tomadas USB nos bancos, sistemas de controle climático e telas de mídia. Os ônibus elétricos da capital lidam perfeitamente com extremos de temperatura. Pela quarta temporada consecutiva de inverno, a operação não sofreu interrupções. A faixa de temperatura do trabalho é de 40 graus negativos a mais 40 graus Celsius, diz Azal. As baterias estão equipadas com um sistema de controle de temperatura para evitar o superaquecimento dos veículos no verão e congelamento do inverno. A segurança é assegurada por um sistema de informação automático, sensores de fumaça e temperatura, botões de alarme, bem como um sistema videovigilância. Todos os ônibus elétricos são fabricados na Rússia e o fabricante assume total responsabilidade pela manutenção técnica de cada unidade produzida por 15 anos de exploração. Prefeitura do Rio de Janeiro lança licitação para contratar limpeza e higienização dos ônibus de transporte público. A Prefeitura do Rio de Janeiro informou nesta segunda-feira, dia 12 de setembro de 2022, por meio de publicação no Diário Oficial, a autorização para a abertura de licitação que contratará empresa responsável pela limpeza e higienização de parte da frota de ônibus do transporte público. De acordo com o termo de referência, a contratada efetuará estes serviços em até 401 veículos operados pela Mob Rio. O uniforme da nova licitação foi especificado com valor sigiloso e a empresa compreende a parte externa e também interna destes ônibus. Ônibus elétricos da Marco Polo BYW em Salvador começam a operar neste mês, diz fabricante. A Marco Polo informou nesta segunda-feira que ainda neste mês de setembro começam a operar 20 ônibus 100% elétricos que produziu em parceria com a chinesa BYW. A informação coincide com a declaração do prefeito Bruno Reis, que prometeu o início do BRT de Salvador no dia 23 de setembro com os ônibus elétricos, como mostrou o site Diário do Transporte. Os ônibus são de carroceria modelo Torino da Marco Polo com chassi BYW D9W Low Entry de 13 metros. São equipados com poltrona City, com encosto de cabeça, sistema de ar-condicionado, tomadas USB e espaço para cadeirantes, passageiros com mobilidade reduzida e portadores de deficiências, com rampa para acessibilidade e itinerários eletrônicos. Abre aspas. A capital baiana passa a ser a cidade brasileira com a maior frota de ônibus elétricos em circulação. Os ônibus elétricos oferecem maior conforto, estabilidade e segurança para os passageiros. Além disso, são silenciosos, mais econômicos e com melhor desempenho e menor custo de manutenção. Os benefícios se refletem em uma maior qualidade de vida para a população, disse em nota o diretor de Operações Comerciais, Mercado Interno e Marketing da Marco Polo, Ricardo Portolan. A Marco Polo tem como sua estratégia colaborar com a descarbonização e desenvolver soluções sustentáveis de transporte. Participamos de diversas iniciativas com destaque para
estreita parceria com a BMW no fornecimento de veículos 100% elétricos para diversas cidades brasileiras como Salvador. A Marco Polo diz que já existe mais de 350 ônibus elétricos e híbridos da marca rodando em diversos países como Argentina, Colômbia e Austrália e Índia, além do Brasil com chassis de parceiros. Incêndio destrói 14 ônibus da Sally Transportes em Mariana, em Minas Gerais. O incêndio atingiu a garagem da empresa de transporte Salles, em Mariana, no estado de Minas Gerais, na manhã do domingo, dia 11 de setembro. Pelas informações, consta que o foco do fogo começou em um matagal próximo, mas que rapidamente se alastrou e chegou ao pátio onde os veículos estavam. As chamas foram controladas no começo da tarde após a atuação do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, mas o saldo total foi de 14 ônibus perdidos e uma van consumidos pelo incêndio. Ninguém ficou ferido. Com venda de 2 DDs para a líder do Piauí, Buscar quer ampliar negócios no Nordeste. A Buscar quer ampliar a participação no mercado de ônibus rodoviários do Nordeste e, para isso, quer usar as próprias vendas que realizou como cartões de visita. Um exemplo são os ônibus de 2 andares Vistabus DD para a empresa líder de Teresina, no Piauí. Os veículos foram entregues em agosto, mas somente nesta segunda-feira, dia 12 de setembro, é que a Buscar fez a divulgação para a imprensa. Cada ônibus possui sanitário, ar-condicionado, elevador, geladeira e display de mensagem no salão com relógio e sinalizador de banheiro ocupado. A configuração é de 48 poltronas Class Leito Turismo no salão superior e 12 Class Leito no salão inferior. As poltronas possuem individualmente tomadas USB para a carga de celulares. Os chassis são Mercedes-Benz. A entrega foi feita na fábrica de Joinville, em Santa Catarina, ao proprietário da empresa, Manuel Lima e familiares. A Buscar destacou as cores tradicionais da empresa, salientando na pintura os nomes das irmãs e também sócias da líder, Elisa Maria e Adriana Helena. Abre aspas. O Vistabus DD chega na frota da líder para agregar. Tenho certeza que são os 2 primeiros de muitos que viajarão pela região. O diretor comercial da Buscar, Paulo Corso. A Autoviação 1001 possui o leito-cama mais caro do trecho São Paulo ao Rio de Janeiro nesta data. Com o aumento na busca por passagens na ponte rodoviária Rio-São Paulo e São Paulo-Rio, o passageiro vem notando que o valor da tarifa dos ônibus mais confortáveis estão bem mais caras desde o início de setembro. No trecho São Paulo-Rio, por exemplo, entre as empresas que operam a linha interestadual, a Autoviação 1001 é a que possui a tarifa do ônibus leito-cama mais cara para embarque nesta segunda-feira, no terminal rodoviário do Tietê. Em uma consulta na plataforma de vendas de passagens ClickBus, encontramos tarifa no leito-cama que variou de R$ 269,99 a R$ 449,99, dependendo do horário de embarque. Os valores mais caros estão no período noturno, quando há uma maior busca por passagens. A empresa segue disponibilizando seus modernos ônibus para 17.800 DD, equipado com chassi Scania 8x2 de 15 metros, onde oferece 8 poltronas leito-cama no primeiro piso e 46 poltronas leito no segundo andar. Aos passageiros de primeira viagem, vale lembrar que a Autoviação 1001 não disponibiliza banheiro no primeiro piso nesses modelos de ônibus, o que pode dificultar a mobilidade de passageiros idosos ou com um tipo de mobilidade para subir escadas, por exemplo.